Fala turma, tudo bem com vocês? Estou trazendo aí mais uma questão para a gente resolver e comentar. Como a proposta do canal, já conversei com vocês, é trazer questões de física que é cobrado nos vestibulares, concurso público, e dentro da resolução vamos fazendo a revisitação dos conteúdos trabalhado em sala de aula. Então pegamos as questões, vamos resolver aplicando os conceitos e as equações. Dentro da resolução, vamos entendendo como é trabalhado o nosso conteúdo. Daí vocês já ficam mais aptos e prontos a pegar outras questões para resolver. Então, na nossa revisão aí de hoje, um assunto que é muito bacana, é muito cobrado, é das nossas energias, e uma energia que é a energia inicial, a energia mecânica, vista logo no comecinho do nosso ensino médio, o nosso primeiro ano. Eu trouxe uma questão do SSA 1, ou seja, Sistema Seriado de Avaliação. E por que o 1? Porque esse Sistema Seriado de Avaliação, que a UPE, a Universidade de Pernambuco, traz, ela é dividida o vestibular em 3 anos do ensino médio. Tem o SSA 1, que é para a turma que está no primeiro ano, o SSA 2, que está a turma do segundo ano, e o SSA 3, finalizando o nosso terceiro ano. E o primeiro ano, como vocês sabem, é comum trabalhar o primeiro ano mecânica. Então é uma questão de mecânica que trabalha energia mecânica. Vamos para a nossa questão. Eu acho de cara muito bom quando a questão ela traz o nosso infográfico, ela traz o desenho, porque se ela não tem o desenho, tem apenas a questão, apenas a nossa situação problema, eu vou precisar imaginar a situação além do que está escrito. E aqui é basicamente um resumo da aplicação que o problema traz. Então, torna-se a questão mais simples de entender, mais fácil de trabalhar, tá certo? Então, vamos lá. O problema diz o seguinte: um bloco de massa de meio quilo, 0,5 kg, comprime, aperta inicialmente uma mola de constante elástica valendo 300 Nm. Com uma deformação, a deformação é quanto a gente comprime, aperta ou estica, alonga a nossa mola, quanto a gente muda o seu tamanho. A deformação dessa mola foi de 20 centímetros. Para começar, a unidade aqui está centímetros, mas a constante da mola é em metro. Então eu vou ter que converter isso aqui, tá certo? Quando o bloco é liberado a partir do repouso, não tem movimento nenhum, no ponto A, ele percorre um pequeno trecho retilíneo e ascende em uma trajetória semicircular de raio, aqui, 10 centímetros, perdendo o contato com a superfície em B, no instante em que sua velocidade assume o valor de 4 metros por segundo. Determine o trabalho da força de atrito. Lembrar que força de atrito, eu não estou calculando a força de atrito, porque a força de atrito ele vai estar em cima de Newton. E vocês estão vendo que as unidades aqui é o Joule. É por isso que ele fala trabalho da força de atrito. Porque se ele dissesse determine a força de atrito, as respostas aqui teriam que estar em Newton. Mas ele pede determine o trabalho da força de atrito. E aí, no caso, todos eles estão em Joule, tá certo? Então, pelo nosso problema, o que é que eu tenho? Eu peguei, no caso, um bloco. Esse bloco eu apertei contra a mola e segurei. Tanto é que ele fala que o bloco é liberado a partir do repouso no ponto A. Então, quer dizer que no ponto A, o bloco aperta a mola e fica parado, em repouso. Nesse momento que o bloco está em repouso, vou grifar aqui, ó. Nesse momento que o bloco está em repouso, apenas comprimindo a mola, ele tem um tipo de energia, que é a energia elástica. No momento que a gente libera o bloco, quando ele disse que o bloco é liberado, toda a energia elástica é transformada em movimento, fazendo com que o bloco se desloque. E esse movimento vai causar a ele um tipo de energia, que é a energia cinética. O bloco vai deslizando até chegar aqui, ó, em B. Quando ele chega em B, eu tenho 2 tipos de energia. Lembra também o seguinte, ó, tem uma questão até que eu vou resolver e colocar aqui no canal, porque se ele dissesse que o bloco alcançou o ponto B, atingiu o ponto B, então o ponto B tem altura. Como o ponto B existe altura, existe a energia gravitacional. Só que eu teria que analisar bem.
Se esse bloco apenas atingir o ponto B, alcançar o ponto B, parar no ponto B, quer dizer que a energia elástica da mola converteu-se em energia gravitacional. Mas se ele disser para mim que o bloco está passando pelo B, passou pelo B, alcançou, atingiu o B com velocidade, então tem que lembrar que no ponto B, além dele ter altura, energia gravitacional, ele também vai ter energia cinética, porque no ponto B ele tem altura e ele tem velocidade, tá certo? Só que a questão é o seguinte, eu não posso dizer que a energia que a mola tem foi transformada nessas duas aqui. Eu só poderia dizer isso se não houvesse atrito. Então era um problema de energia conservativa. A energia elástica se converte em dois tipos de energia. Energia cinética, que é do movimento que ele está passando pelo B, e a energia gravitacional, porque o ponto B tem altura. Só que durante o percurso, ele encontra uma certa dificuldade a esse movimento, que é justamente dado pelo atrito. Então eu sei que a energia elástica da mola não será convertida totalmente nesses dois tipos de energias, porque uma parte da energia aqui vai ser dissipada, perdida pelo atrito. Daí o que eu vou fazer para resolver esse problema? Como ele quer que eu calcule o trabalho que o atrito deu durante o percurso, é bem simples. Se você calcular a energia aqui embaixo e calcular a energia lá em cima, com certeza serão diferentes. Porque se durante o caminho ele perdeu energia, basta você achar qual é a energia que ele tem aqui embaixo, achar a energia que ele tem lá em cima, aí a diferença entre os dois é justamente o que ele perdeu. E é assim que vamos resolver nosso problema para ficar fácil e separar todas as equações, tá certo? Pois bem, primeiro vamos calcular qual é a energia no ponto A, quando eu apertei ele contra a mola, tá certo? E aí eu tenho o seguinte, no ponto A energia elástica é igual a K, que é a constante da mola, vezes X, que é a deformação da mola ao quadrado, dividido aqui por 2. Resolvendo a nossa conta, eu tenho a energia elástica vai ser igual a K. Ele disse quanto é que vale K, minha constante elástica. Está aqui, ó, valendo 300. Vou colocar aqui. O X é a deformação da mola. E ele disse para mim quanto é a deformação da mola. A deformação da mola é 20 centímetros, mas eu não posso trabalhar com centímetros. Eu vou voltar 2 casas e dizer que é 0,2 metro. Então, a deformação de 20 centímetros, 0,2 elevado ao quadrado, está aí em metro. Dividido por 2. Vamos resolver essa conta. A energia elástica vai ser 300 vezes... Bruno, eu poderia dividir já esses dois? 300 dividido para 2? Sim, poderia botar aqui já 150, mas eu vou dividir esse cara. Eu tenho 2 elevado ao quadrado, é um 4. Eu tenho uma casa decimal. Uma casa vezes 2 são 2 casas. Como eu já tenho um aqui, vou botar mais uma casa. Tenho 2 casas. Então, vírgula. Dividido por quanto? Por 2. A energia elástica vai ser 300 vezes 0,04 dividido para 2, vai me dar 0,02. Eu posso cancelar 2 zeros com 2 casas decimais, ou seja, vou matar esses dois aqui. Então, eu vou ter 3 multiplicado por 2. Então, a energia elástica, aqui embaixo ó, na mola, vale 6 joules. Então, essa é a energia com que começa o meu problema. Quando eu pego o bloco e aperto contra a mola, eu ofereço uma energia elástica, kx² dividido por 2. O K é 300, o X é 20 centímetros, 0,2 metros ao quadrado, que me deu 0,04, dividido por 2, 0,02. Cancelei 2 zeros com 2 casas decimais. 2 vezes 3 vai me dar 6. Nesse ponto aqui, a energia é 6 joules. Ok? Daí, eu vou calcular agora qual é a energia aqui. No ponto B, eu tenho logo duas energias. Uma que é a altura e outra que é a velocidade.
já que ele disse que no instante em que sua velocidade assume 4, ele perde o contato com B. Então, em B, ele tem essa velocidade aqui, ó. Qual é a energia que eu tenho? Cinética no ponto B. Então, a energia cinética é igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Essa aí é a nossa equação da energia cinética. A energia cinética vai ser a massa, que está aqui, ó, meio quilo, 0,5 quilogramas. A velocidade com que ele sai em B está aqui valendo 4. Já vou colocar aqui, ó, 4 ao quadrado, dividido por 2. Ok? 4 ao quadrado vai me dar 16. Então, eu já vou colocar a energia cinética é 0,5 vezes 16, dividido por 2. Quem quisesse poderia já fazer direto, né? 16 dividido por 2, 8. A energia cinética vai ser 0,5 multiplicado por 8. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, toda vez que você pega um número que multiplica por meio, é o mesmo que pegar esse número e dividir por 2. Ou seja, 8 dividido por 2, 4. A energia cinética vale 4 joules. Achei qual é a energia cinética aqui, ó. Vale 4 joules. Mas ele só tem energia cinética? Não. Porque além dele estar passando pelo B, ele também já tem altura. Bora calcular qual é a energia gravitacional? A energia gravitacional é igual a massa, gravidade e altura. Bruno, em nenhum momento ele falou aqui altura. Verdade, ele não falou altura. Mas ele me disse quanto era o raio. E esse raio aqui, ó, daqui para baixo é raio, daqui para baixo é raio, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio. Ou seja, esse raio, se eu pegar e colocar ele aqui para baixo, eu vou perceber que o raio é justamente a minha altura. E quanto é o raio? 10 centímetros. Então, eu já sei que a altura deste ponto para esse é o mesmo tamanho do raio. Ele colocou assim, mas eu posso imaginar ele aqui para baixo. Tá certo? Então, eu já sei que o raio é 10 centímetros, a altura que ele está também. Então, a energia gravitacional vai ser a massa, continua sendo 0,5, já vou colocar aqui. A gravidade, que vale 10. A altura vale 0,1. Resolvendo essa conta, vou cancelar um 0 com uma casa decimal. 1 na multiplicação é neutro. Vai sobrar o 0,5. Então, a energia gravitacional vale 0,5 joules. Achei a energia gravitacional, que vale aqui 0,5 joules. Daí você percebe o seguinte, aqui embaixo, qual é a energia no ponto A que ele tem? É uma energia de 6. Lá no ponto B, qual é a energia que ele tem? 4,5. Então, 4 de energia cinética, meio de energia gravitacional. Então, ele tem 4,5. Você percebe, se aqui embaixo ele tem 6, que é a energia que ele tem do começo, tirar os 4,5, que é a energia que ele fica lá no final, que eu vou achar 1,5. Esse 1,5, que é a diferença entre o que ele tinha no começo e o que ele tinha no final, é o que ele perde no caminho. Se no começo ele tem 6 e no final ele tem 4,5, é que durante o percurso ele perdeu 1,5. Ele perdeu 1,5 joules. Só que você vem aqui para as alternativas e eles não estão em joule, ele está em milijoule. Ou seja, ele vai voltar 3 casas. Voltando 1, 2, 3, você vai ter 1.500 milijoules. Essa aqui é a nossa resposta. Ô Bruno, mas só que eu tenho 2. Eu tenho a letra A, que é 1.500 milijoules, e eu tenho a letra B, que é 1.500 milijoules. Mas vamos lembrar que eu estou falando sobre quem? O trabalho da força de atrito. E o atrito ele faz o que ao movimento? Ajuda o movimento? Não. O atrito em si, né, no seu deslocamento, ele vai atrapalhar o movimento. Ele ajuda o movimento a manter-se na pista, a não deslizar, a não patinar. Mas o trabalho aqui é um trabalho negativo. Ou seja, ele tem 6 joules no começo, perde no caminho 1,5 e termina com 4,5. Então, esse milijoule que ele tem aqui
é um trabalho negativo, ou seja, a nossa letra A. Menos 1.500 milijoule é o trabalho da força de atrito contra o movimento inicial no ponto A. Ok, turma? Então é uma questão que foi muito bacana. Eu coloquei ela separada para a gente entender bem como fica a sua resolução e relembrar as 3 equações da energia mecânica do primeiro ano. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revisa aí a resolução, faz a sua pergunta lá no comentário. Um abraço e até mais.